Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui e também uma responsabilidade muito grande. Confesso que estou um pouco nervoso, mas Deus sabe todas as coisas. Obrigado. Podia até trazer um balde, estou indo tanto. Mas, enfim, sou muito grato a essa igreja. Isso aí. Se puder trazer mais, brincadeira. Sou muito grato a essa igreja por ter me enviado para o seminário, por estar me sustentando. Eu cresci aqui e tenho um carinho enorme por essa igreja. E agora uma gratidão muito maior por tudo que essa igreja tem feito. E enquanto eu preparava a mensagem de hoje, durante essa semana, pastor, eu fiquei pensando assim, será que meu pai vai levantar e vai sair também? Porque, para quem não sabe, às vezes meu pai não curte muito a mensagem, não, ele se adianta. Então eu espero que ele fique por aí. Mas já viram que eu estou enrolando um pouco aqui para poder começar, mas é só para dar uma extravasada, mas enfim. Quero pedir aos irmãos que possam abrir a Bíblia de vocês, o pessoal possa transmitir também no texto de João 14, a partir do versículo 15. Vocês tiveram uma prévia já ontem, que o menino usou o mesmo texto, e falou algumas das coisas que eu pretendia falar, mas eu vejo mais como uma confirmação mesmo de que Deus quer que a gente ouça determinadas coisas do que sejam mensagens parecidas, né? Já está lá? Tá. Eu vou ler com vocês ali, melhor. Tá. Não, 14 a partir do 15, por favor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isto para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos sair daqui. Vamos orar mais uma vez? Deus de amor, de infinita bondade, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela sua palavra aos nossos corações. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo venha sobre mim, venha sobre cada pessoa aqui presente, cada pessoa que nos acompanha pela internet também, e que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que eu seja usado para falar aquilo que o Senhor tem no seu coração, Pai. Que aquilo que eu venha falar aqui sejam palavras suas e não palavras minhas apenas.
que haja transformação de vidas, que realidades sejam transformadas e vidas sejam transformadas para a honra e glória do seu nome. É essa oração que eu te faço neste momento, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, algo que eu tenho percebido há muito tempo, de fato não é de hoje, é que o Espírito Santo é um assunto que não é muito falado nas igrejas. A gente não aborda muito esse tema. A gente fala muito sobre Jesus, muito sobre o Deus Pai, mas pouco a gente fala sobre o Espírito Santo. E de fato, a gente ouve muito falar do Espírito Santo em situações esporádicas ou em situações aleatórias, eu diria, mas nunca é algo muito a fundo. A gente faz isso muito, como eu falei, com o nome de Jesus, com o nome de Deus Pai, mas nunca com o Espírito Santo. Nós citamos bastante, isso é fato, mas a gente fala muito pouco sobre ele. A gente não consegue falar sobre isso. Não sei que bloqueio que a gente tem, ou por que a gente tem essa trava de falar. Como o pastor Antônio Júnior falou agora há pouco, parece que a gente tem medo disso. O Vinícius, talvez pelo nome Espírito Santo, né? Espírito, já cria aquele bloqueio. O Vinícius mesmo deve ter medo de Espírito também. Mas eu não sei porquê. Mas a gente é muito travado para falar sobre o Espírito Santo. Eu confesso que eu mesmo, o pastor já tinha mandado a mensagem falando que talvez que o tema seria o Espírito Santo. A gente estava pensando num outro nome, mas acabou sendo Espírito Santo apenas. Eu até sugeri um outro tema para ele, mas quis Deus que fosse o Espírito Santo e está sendo uma bênção para a gente. Mas, continuando, falar sobre o Espírito Santo, abordar esse tema, estudar sobre isso, ter intimidade com o Espírito Santo é algo que a gente precisa fazer. Não é algo que, para falar por falar, mas é algo que a gente precisa fazer. A gente precisa muito ter essa conexão com o Espírito Santo, ter essa ligação com o Espírito Santo, ter essa intimidade com o Espírito Santo. É algo necessário para a gente, é algo intrínseco a gente, porque mais para frente a gente vai ver que o próprio Jesus falou que a gente era melhor que fosse assim, que ele subisse aos céus, que o Espírito Santo viesse para a gente. Então a gente precisa muito do Espírito Santo para todas as coisas. E, como eu falei, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente tem vem diversas coisas na nossa cabeça. Alguns têm um certo bloqueio, alguns, têm medo. E muita gente começa a pensar mais teologicamente, outros começam a procurar uma interpretação bíblica do tema, ou se atentam a determinadas passagens que falam sobre isso, a pensar em determinadas denominações que são mais, que abordam mais esse tema, que falam mais sobre isso, que são mais eufóricas com isso. E talvez até que na igreja mesmo, algumas pessoas possam ter se perguntado assim, Espírito Santo, o que esses jovens vão falar? O que vão abordar sobre esse tema? E, enfim, muita coisa passa pela nossa cabeça, né? E não passa muitas das vezes não passa pela nossa cabeça que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade ali, ele é Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é um só com o Pai. E isso é a última coisa que passa na nossa cabeça. E quando a gente deixa de falar do Espírito Santo, nós acabamos por perder o ponto principal disso tudo. Assim, a nossa cabeça toma os mais diversos rumos, né, como eu falei, mas nós perdemos o principal. E o principal que eu quero trazer para vocês aqui hoje, e que eu quero que vocês possam refletir nessa frase de agora até o final do culto, e, enfim, que vocês possam levar isso para o resto da vida de vocês, e que enquanto eu estudava, enquanto eu preparava essa palavra, foi algo que eu fiquei assim, cara, que fantástico. E eu fiquei assim, eu não tenho noção da grandiosidade disso. E a frase que eu quero que vocês mentalizem e internalizem é: o Deus do universo habita dentro de você. Sem noção da grandiosidade disso, de quão incrível é saber que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que existe desde sempre, o Deus que fez tudo, Deus que está em todos os lugares, que sabe de todas as coisas, Ele está dentro de você. Cara, isso é absurdo para mim pensar em algo assim. E eu quero que você não simplesmente
engula essa frase assim de cara, mas realmente reflita sobre isso, porque é algo muito grande. E eu fico me perguntando como que a gente pôde perder isso, sabe? O encanto sobre isso, o brilho nos olhos sobre isso, porque é um fato muito grandioso, muito grandioso. E como que a gente não, assim, como é que a gente pode viver a vida que a gente vive e ignorar algo desse tamanho? Talvez você até possa falar assim, eu não ignoro o Espírito Santo, ou não é possível, sim, de verdade, que 100% das pessoas que estão aqui e das pessoas que estão nos acompanhando de casa tenham a real ciência da importância disso, da grandiosidade disso. E eu fico me perguntando como é que a gente não fica exultando de alegria, não fica assim, explodindo de alegria, de ter, como eu falei, o brilho nos olhos, de ter a ciência de que o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Isso é algo muito, muito, muito grande, muito incrível, e que mexeu muito comigo nesse sentido, porque, cara, é o Deus Criador, o Deus Filho, o Espírito dele habitando dentro de nós. E recentemente eu li um livro chamado Deus Esquecido, que é de um pastor norte-americano chamado Francis Chan, que ele aborda muito sobre esse tema, sobre o fato que a gente negligencia o Espírito Santo. A gente exalta o Pai, exalta o Filho, canta louvores, faz tudo por Jesus, por Deus, mas pouco a gente fala do Espírito Santo. E eu não acho que seja exagero dizer que a gente tenha no Espírito Santo uma imagem de um Deus esquecido, porque quantas vezes a gente já abordou esse tema aqui, quantas vezes a gente já se aprofundou nesse tema aqui. Então, eu não vejo como exagero. É assim, o Espírito Santo ele é negligenciado grande parte das vezes mesmo, e em todos os sentidos práticos, ele é esquecido. Eu acho que é inegável falar uma coisa dessa, assim, constatar uma coisa dessa, porque, como eu falei, a gente fala muito de Jesus, a gente fala muito de Deus Pai, mas fala pouco do Espírito Santo. E como eu falei lá no início, a gente precisa falar mais do Espírito Santo, a gente precisa ter mais intimidade com Ele, a gente precisa ser mais próximo dEle. A gente precisa parar de abafar o Espírito Santo dentro de nós, com toda a nossa forma de ser, nossos pecados e tudo mais, e dar espaço para Ele agir com liberdade. E talvez até você esteja um pouco, assim, indo contra o que eu estou pensando, contra o que eu estou falando aqui, e esteja, Lucas, mas eu acredito no Espírito Santo, eu acredito que Ele existe, eu acredito que Ele seja uma pessoa da Trindade. E eu não duvido que você acredite. O que eu estou falando aqui é que eu duvido que a maioria de nós dê a real importância para Ele e dê o espaço que Ele merece ter na nossa vida. Como a gente tem visto aqui até nas peças, a gente fala, não, que eu vou deixar o Espírito Santo me guiar, e na primeira oportunidade a gente já está tomando controle da mão dele. E a gente precisa parar com isso. A gente precisa parar de ser simples frequentadores de igreja, onde a gente vem aqui, ouve a mensagem, internaliza bem ou mal aquilo que foi falado, volta para casa, passa a semana inteira não fazendo nada daquilo que a gente aprendeu ou daquilo que a gente ouviu, para estar aqui no outro domingo de novo, ou na quinta-feira, no curso de oração, enfim, e repetir aquilo ali várias vezes. A gente precisa aprender a realmente deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, dirigir a nossa vida e guiar a nossa vida. E mais uma vez eu pergunto para vocês, e quero que vocês fiquem com isso na cabeça também, sabendo que o Deus do Universo, Ele habita dentro de você, como que nós somos capazes de colocar o Espírito Santo de lado? Sabendo de todo o poder que Ele possui, sabendo de toda a grandeza que Ele possui, como que a gente consegue colocar Ele de lado? Como é que a gente pode viver bem, sabendo que em nós, que há em nós um poder de fazer coisas extraordinárias, como foi falado aqui ontem, foi falado aqui na sexta. Há um poder dentro de nós, obviamente advindo do Espírito Santo, que nos permite fazer coisas extraordinárias.
mas que a gente não faz, porque a gente simplesmente não dá espaço para ele. Se entrasse uma pessoa aqui agora com algum problema na perna, eu duvido, eu mesmo me coloco no meio disso, eu duvido alguém que pudesse lá impor as mãos sobre a pessoa, orar, e a pessoa for curada, ser curada. Eu mesmo ficaria receoso. Eu confesso para vocês que eu ficaria receoso. Mas alguém duvida aqui que isso seria possível através do Espírito Santo? Eu acredito que não. Porque a gente sabe da capacidade que Deus tem, do poder que Deus tem, que Ele é capaz de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa Ele é capaz de fazer. Mas a gente não faz porque a gente, sei lá, tem medo, porque a gente não dá o espaço devido que Ele merece ter. E eu peço até para projetar o versículo de João 14, 12, por favor, que confirma muito isso do que eu estou falando aqui. Isso é o próprio Jesus falando, tá? Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E, obviamente, como a gente leu depois, o Espírito Santo viria, e ele mesmo diz que isso seria melhor. Então, assim, se o próprio Jesus disse que nós seríamos capazes de fazer essas coisas, é óbvio que não seria por nós mesmos. Nós não temos essa capacidade, nós somos seres extremamente frágeis e fracos, e necessitados do Espírito de Deus. E até por isso que Ele nos enviou o Espírito Santo. E se o próprio Jesus disse, gente, por que a gente não acredita? Por que a gente não faz? Por que a gente não dá a Ele a liberdade devida? Como é que a gente, através de uma palavra dessa, que Jesus falou que tem mais para nós, a gente não acredita nisso? Gente, tem mais para nós. Tem mais coisa reservada para nós. Mas a gente não acredita, a gente não recebe aquilo que Jesus está falando, a gente não pega aquilo que Jesus está falando. Se a gente realmente tivesse a consciência do peso que tem essa frase que eu falei lá no início, de que o Espírito de Deus, o Espírito do Deus do Universo, está dentro de nós, habita dentro de nós, a gente ousaria fazer muito mais coisas, a gente ousaria viver uma vida completamente diferente do que a gente vive. A gente não se contentaria com a vida que a gente tem. Porque eu sinceramente, assim, eu não tenho como falar pelos irmãos. Obviamente, tudo que eu falo aqui, eu falo olhando para mim. Eu tenho responsabilidade daquilo que eu faço. Eu não me contento com a vida que eu tenho. E depois de ter estudado tudo isso, de ter lido e tudo mais, ter me preparado para trazer essa mensagem aqui para vocês, eu fiquei muito incomodado com a vida que eu levo, com a vida que eu tenho. E eu falo assim, por quê? Sabe, se tem muito mais, e o próprio Jesus falando isso, tem muito mais para vocês, obras maiores vocês poderão fazer. Entende? Por que a gente não faz? Tem um outro pastor americano chamado, na verdade eu não lembro os dois primeiros nomes dele, mas conhecido como A.W. Tozer, você pode dar um Google que você vai conseguir achar. Ele fala um pouco disso, e ele fala assim, também devemos encarar este fato. O nível geral da espiritualidade entre nós é baixo. Temos nos medido por nós mesmos. E, com isso, o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando. Temos imitado o mundo, buscado a aceitação popular, inventado deleites para substituir a alegria do Senhor e produzido um poder barato e sintético para tomar o lugar do Espírito Santo. A nossa espiritualidade ela tem que ser baseada na pessoa de Jesus. Ele era um com o Pai, ele era um com o Espírito Santo de Deus. Eles são três, mas eles são um. É doido de pensar isso, mas é isso. Eles são um. E a gente precisa basear a nossa espiritualidade na pessoa de Jesus. Para quem já leu ou estudou alguma coisa sobre empreendedorismo e tudo mais, tem uma frase que eles falam bastante, que é, se você é o maior de uma mesa, onde você está sentado, alguma coisa está errada. Você precisa ser o menor, no sentido de que são pessoas muito mais capazes que você, que podem te ensinar muito mais coisas. E com o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. Dentro do assunto que a gente está falando é a mesma coisa. A gente não tem que se basear por baixo. Eu não tenho que me basear no Cláudio, no meu irmão, no Daniel, no Carlos, no pastor Antônio Júnior. Eu tenho que me basear na pessoa de Jesus. Ele é o exemplo perfeito. Ele é a pessoa a quem eu devo buscar ser igual. E não essas pessoas que, enfim, todas as outras pessoas quaisquer,
porque nós somos falhos. Se eu me baseio em alguém que erra, eu vou errar também. Eu preciso me basear na pessoa de Jesus. A nossa espiritualidade tem que ser baseada na pessoa de Jesus. E eu estou muito convencido disso, de que a igreja precisa, assim, de maneira desesperadora, dar mais espaço para o Espírito Santo de Deus agir, dar liberdade para ele agir, que, como eu falei, né, a gente tem visto aqui nas peças, a gente tenta, assim, não, agora eu vou dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir. E não dá espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Na primeira oportunidade que tem, a gente toma o lugar dele, toma a decisão errada, faz o que não devia fazer, e depois fica, ai meu Deus, por que as coisas acontecem comigo? Acontece porque você está fazendo besteira. É tudo consequência. Se você dá a liberdade para o Espírito Santo de Deus, você dá autoridade a ele para fazer a obra dele na sua vida, com certeza as coisas vão melhorar na sua vida, as coisas vão acontecer, coisas melhores vão acontecer na sua vida, porque está sendo a vontade de Deus na sua vida. E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente ouve isso aqui diversas e diversas vezes. E assim, parece que saber que ele habita em nós não tem feito diferença nenhuma para nós. Como eu falei, a gente vem, a gente ouve, a gente aprende diversas coisas, que nem tem tido, desde sexta-feira, aqui o congresso, o pastor Meise falou, assim, de maneira magnífica, que eu fiquei encantado com a palavra dele. Ontem o seminarista Lucas também falou muitíssimo bem, mas parece que a gente vem, ouve e nada mudou na nossa vida. E a gente precisa parar de simplesmente ficar ouvindo só e ser crente de banco, como a gente costuma dizer, e sermos pessoas mais ativas, pessoas que de fato entendem a grandeza que é ter o Espírito de Deus dentro de nós, ter o Espírito de Deus nos guiando, e que a gente possa de fato fazer a diferença na vida das pessoas. E assim, eu acho incrível, porque assim, a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê diversas e diversas passagens de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias porque tinham o Espírito de Deus com eles os capacitando. Acho que a história mais icônica que vem na minha cabeça, assim, logo de cara, que veio logo de cara também, é a história de Sansão. Sansão era um cara completamente comum, mas assim, teve a história de que os pais deles o ofereceram a Deus e tudo mais, mas ele era um cara comum, um cara completamente comum, mas que o Espírito de Deus era sobre ele, e ele tinha uma força descomunal. Ele, com as mãos, ele conseguiu derrubar as pilastras do templo. Ele tinha a força de diversos e diversos homens. Pensa aí, tenta empurrar uma pilastra dessa aí para ver se cai. Não vai. Pode juntar todos os homens que tem aqui, se empurrar aquela pilastra ali, não vai cair. Não vai cair. Mas ele conseguiu derrubar com as próprias mãos, por quê? Porque o Espírito de Deus era sobre ele. E a gente vê coisas magníficas, Deus operando coisas magníficas na vida de outros personagens bíblicos, de outras pessoas na Bíblia, porque o Espírito dele era sobre essas pessoas. E essas histórias me fazem, assim, fica muito claro na minha cabeça que quando eu leio essas histórias, como a de Sansão, por exemplo, que há muito mais para nós, há muito mais guardado para nós, há muito mais para nós vivermos do que nós temos vivido. Como a gente leu na passagem de João 14:12, tem muito mais para nós. Só que a gente não aceita, a gente não entende a grandiosidade que é ter o Espírito de Deus conosco. E não é normal, gente. Não é normal viver do jeito que a gente tem vivido. Não é. Eu não, assim, lendo essas coisas, como a história de Sansão, por exemplo, ou então o próprio Pedro. Cara, Pedro era um pescador, era um homem super simples. E olha o que ele fez, tudo que ele pôde fazer, ele pregou e acho que foram 3.000 pessoas, se não me engano, aceitaram a Jesus. Não foi porque ele tinha uma oratória boa, não. Sinceramente. Não era porque ele era um cara bonito. Porque aqui na igreja a oratória boa eles até têm, mas beleza tá difícil aí, né, pastor? Eu também não estou colaborando muito, não. Mas
Não era porque Pedro era um cara gente boa, não era porque Pedro tinha uma boa oratória, não era porque Pedro era um cara super inteligente, não era. Não era por causa disso. Era porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e o Espírito de Deus usou a vida de Pedro para alcançar aquelas pessoas. Nada de extraordinário que essas pessoas fizeram foi porque elas eram elas, mas era porque o Espírito de Deus estava sobre elas. E olhar para a vida de personagens assim, como Sansão, Pedro, enfim, N outras pessoas, tem o apóstolo Paulo também. O que falar do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, as pessoas pegavam, acho que foi ontem, se eu não me engano, ontem ou anteontem, agora me fugiu a memória, foi sexta-feira, o pastor Meis pregou. As pessoas pegavam o lenço de uso pessoal dele, ou então o avental que ele usasse, qualquer coisa assim, para poder encostar nas pessoas que estavam enfermas ou endemoniadas, e a Bíblia vai falar que as enfermidades fugiam dessas pessoas, que os espíritos malignos saíam dessas pessoas. Está lá em Atos 5, se não me engano, 5:15. Não, acho que é 19. Atos 19, 11. Ele vai falar, Atos 5:15, fala de Pedro, e 19 fala do apóstolo Paulo. Então, assim, eles não faziam isso por si só. Eles não faziam isso porque ele era Paulo, porque ele era Pedro, mas porque o Espírito de Deus estava sobre eles, porque eles entenderam que eles precisavam dar ao Espírito Santo de Deus a liberdade que ele precisa ter para agir. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa parar de ser egoísta nesse sentido, de querer fazer tudo sozinho. O ser humano tem essa necessidade, tem essa coisa de querer fazer tudo sozinho, de achar que consegue fazer tudo sozinho, quando a gente não consegue. A gente é super limitado. Se eu quiser tentar tocar bateria, tocar guitarra, não dá, porque primeiro que eu só tenho 2 braços. Então, ou vou fazer aquilo lá, ou vou fazer isso daqui. Então, assim, nós somos super limitados, super limitados. Então, a gente precisa dar a liderança da nossa vida ao Espírito Santo, o controle da nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Porque ele tem todo o poder para fazer aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E eu repito a pergunta, então, por que nós não acreditamos que isso é possível de acontecer com a gente? Como eu falei de Pedro, até acabei não citando, mas as pessoas tinham uma coisa tão grande que elas acreditavam que a sombra de Pedro podia curar as pessoas. E curava mesmo, assim, enquanto ele passava pelos caminhos, as pessoas procuravam colocar os doentes em macas, de forma que, por onde ele passasse, a sombra que estivesse fazendo pudesse encostar nessas pessoas. E não era Pedro, não era Pedro. Era pelo Espírito Santo que, assim, transbordava dele, né? E alcançava essas pessoas. Não sei se os irmãos conhecem também a história do avivamento da Rua Azusa. Conta-se a história que as pessoas passavam na calçada. Elas eram convertidas. O Espírito Santo as convencia do pecado. Elas entravam e aceitavam Jesus e, enfim, passavam a ter uma vida completamente diferente. Por que esse mesmo Espírito não pode fazer através de nós? Por que esse mesmo Espírito não pode agir em nossas vidas? Fazendo coisas extraordinárias assim. Não é exclusividade daquele tempo. Não é. Ainda é possível orar por pessoas e pessoas serem curadas. Ainda é possível fazer diversas coisas. Porque o Espírito Santo faz aquilo que ele quer fazer. Deus tem toda a autoridade, todo o poder para fazer o que ele quiser fazer. Tem um professor lá no seminário que ele assim, em vários temas, né? Ele acaba falando assim, cara, isso aí só não vai se Deus não quiser, porque ele faz o que ele quiser fazer. E é verdade. Deus faz o que ele quiser fazer, quando ele quer fazer. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Muito claro na nossa cabeça. E a gente precisa acreditar novamente. A gente precisa dar esse espaço ao Espírito Santo. A gente precisa ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Até porque a gente não consegue, assim, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa e Deus Pai é uma pessoa, a gente precisa ter essa relação com ela. Eu não vou conseguir, se eu tirar o microfone aqui, eu não consigo ouvir o que a Valéria vai falar lá, se ela falar num tom de voz de uma pessoa normal, porque a gente está distante. E eu não vou saber ajudar a Valéria de forma alguma,
se eu não tiver uma determinada intimidade com ela, porque ela não vai me contar determinadas coisas. Porque a gente só conta determinadas coisas para quem a gente tem intimidade. Eu tenho certeza que o Carlos só conta determinadas coisas para a Dani, porque eles são um casal, eles vivem juntos, eles têm intimidade deles. Assim como a Maíra e o Porto, assim como os meus pais. Enfim, N exemplos que tem para dar aqui. A gente só compartilha determinadas coisas com quem a gente tem intimidade. A gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. A gente precisa ter um relacionamento próximo com o Espírito Santo de Deus. A gente precisa ouvir o que ele está falando. E você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo de Deus se você estiver distante dele. É impossível. É impossível. Mas, como eu dei o exemplo, se ela falar de lá, eu falar daqui, a gente não vai conseguir se ouvir, porque está distante. E olha que uma distância curta. Agora imagine o tanto que você tem abafado o Espírito Santo de Deus ali, colocado N pecados, N atitudes erradas da sua parte, e tem se abafado. A gente tem visto aqui nas peças isso acontecer assim, frequentemente, que o Espírito Santo está ali, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e a pessoa vai lá e faz. A gente precisa acreditar novamente. A gente precisa dar a ele espaço para ele poder agir. Nós precisamos rever muita coisa no nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A gente precisa reexaminar a nossa fé, a gente precisa rever muitos conceitos que a gente tem. Porque não é normal viver do jeito que a gente tem vivido. Não é normal. E eu ouso dizer que se nós nunca tivéssemos entrado numa igreja e a gente lesse o Antigo e o Novo Testamento, nós teríamos expectativa no agir do Espírito Santo, porque é algo muito nítido, é muito claro na palavra de Deus. A grandeza do Espírito Santo, o poder de Deus nesse sentido, isso é muito nítido. E mesmo que se a gente não tivesse entrado em igreja nunca na nossa vida, e a gente pudesse ler o Antigo e o Novo Testamento, eu ouso dizer que a gente teria expectativas sobre isso. Porque é algo muito claro, mas que a gente prefere deixar de lado, a gente prefere ignorar. E eu vou pedir para colocar o versículo de João 14,16, para poder andar mais um pouquinho. Isso. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ontem, o Lucas também falou sobre isso, que a chave desse versículo não é nem que Deus está mandando Consolador para a gente, mas é essa palavra outro, de que, isso no caso é Jesus falando, e agora eu vou gastar o grego, mostrar que a igreja não está pagando seminário à toa. Essa palavra no grego ela tem dois significados. Tem alguns estudiosos que dizem que não, mas eu estou com a maioria dos estudiosos aí, embora eu não chegue nem perto deles, mas eu acredito nessas duas interpretações. Tem dois significados. Alós, que é a forma como está escrito no grego, e héteros. Héteros é como a gente sabe já, são coisas, embora sejam iguais, elas são diferentes. Tipo assim, eu sou um ser humano, a Carol é um ser humano, ela é do sexo feminino, eu sou do sexo masculino. Isso teria uma relação héteros, porque são pessoas diferentes, com classes diferentes, por assim dizer. E o alós é algo exatamente igual. São pessoas, outra pessoa, mas exatamente igual. Por exemplo, o Cláudio seria alós comigo, porque ele também é um ser humano, também do sexo masculino. Então é esse alós que ele está colocando ali. Ele fala outro conselheiro, ele está falando assim, cara, vai vir outro que é igualzinho a mim. Tudo que eu posso fazer, ele também pode. Então não tem por que vocês sentirem falta de mim, que estou indo embora agora, porque o Espírito Santo de Deus vai estar aqui. O Espírito Santo de Deus vai vir para vocês. E lá em João 16:7, ele diz que ele vai até além e fala que é para o próprio bem deles. Ele fala assim, é para o bem de vocês que eu vá. E assim o conselheiro pode vir. Em Atos 1, do 4 ao 5, depois da sua morte e ressurreição, Jesus orienta os discípulos a permanecerem em Jerusalém e aguardarem pelo Espírito Santo. E os Espíritos obedecem, obviamente, até porque se um cara morre e volta,
e te dá uma ordem, é bom que você obedeça, porque pouca coisa ele não é, né? E os discípulos de Jesus, eles não tinham a menor ideia de como era esse Espírito Santo que viria, de como eles deveriam esperar, mas eles vão e esperam por esse conselheiro que Jesus ordenou que eles esperassem. E eles mantiveram essa expectativa e fizeram como o Espírito Santo instruiu. E em Atos 2 a gente vai ver aquele cumprimento da promessa, que é o Espírito Santo ser derramado de uma maneira assim incrível, que ninguém nunca havia visto, experimentado antes. E, enfim, Pedro compartilha a mensagem do Evangelho, e, enfim, muitas pessoas acreditam. Enfim, todas as assim, N livros da Bíblia vão nos mostrar como é impressionante o poder do Espírito Santo, de como o poder que ele tem em operar em nossas vidas, as maravilhas que ele pode fazer em nossas vidas. E são coisas, como eu falei, que não estão em nós, são do Espírito de Deus. O Espírito Santo que nos capacita a fazer determinadas coisas. A gente não tem capacidade de fazer nada por nós mesmos, no que diz respeito à espiritualidade. Mas o Espírito de Deus pode. E se a gente realmente internalizasse isso, entendesse isso de verdade, ele não ia ser mais um componente esquecido da Trindade, assim. Ele seria o Deus Espírito Santo em nossas vidas. Alguém para quem a gente realmente daria valor, alguém a quem a gente realmente daria importância, que não é algo que a gente faz hoje, pelo menos na maioria dos casos. A gente naturalmente esperaria que essa nossa nova vida com Deus seria algo completamente diferente do que a gente tem vivido. Completamente diferente, porque não tem como ser igual, manter a mesma vida. Na sexta-feira o pastor Neise falou a mesma coisa. Não tem como a gente manter a mesma vida, conhecendo o Espírito Santo, tendo uma experiência com Ele. Não tem como. Naturalmente a gente vai ver todas as mazelas da nossa vida, a gente vai querer mudar tudo isso que a gente fazia antes. Mas não é isso que tem acontecido. Não é isso que tem acontecido. Uma prova disso, em 2020, uma pesquisa da Datafolha publicou que aproximadamente 31% da população brasileira se dizia evangélica. Isso equivale a 65,4 milhões de pessoas, mais ou menos. Agora, olha como é que está o nosso país. Vê se são pessoas realmente guiadas pelo Espírito de Deus. Imagina que 65 milhões de pessoas que realmente tivessem dado o controle de suas vidas para o Espírito Santo, se o país estaria como está. Eu duvido muito, sinceramente. 65 milhões de pessoas exalando os frutos do Espírito, assim, o tempo inteiro sendo realmente guiados, sendo um excelente exemplo onde quer que vá. Eu duvido que o país está desse jeito. Eu duvido. Isso é fato. A gente, assim, vê o cristão agir como se fosse uma pessoa do mundo. É só você pensar, todo mundo tem aquele vizinho que é super chato, que ninguém gosta. E aí você vai ver, acaba descobrindo que o cara é crente, e você fica assim, cara, como assim que ele é crente? E se você não tem essa pessoa, eu sinto lhe dizer que provavelmente essa pessoa é você. Mas brincadeiras à parte, é feio demais isso. A gente vê uma pessoa agindo super mal e tudo mais, e chega e descobre que a pessoa é cristã. E isso eu fico assim, porque não é assim que a gente deveria agir. Se o Espírito Santo está sobre nós, a gente deveria agir de uma forma completamente diferente. Em Romanos 8:9, diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E Paulo vai reiterar isso lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que ele fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos?
vocês foram comprados por um alto preço. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. Como a gente viu no finalzinho do texto de João 14, a partir do 15, Deus faz morada em nós. Ele habita em nós. Mas a gente precisa dar espaço para Ele agir. O Deus do universo habita dentro de você. E isso é grande demais, gente. Ele faz o nosso corpo de habitação dele. Nós somos a morada dele. E lá em Tiago, o pastor Meses chegou a comentar sobre isso também. Ele fala que é quase possível ouvir a incredulidade, é quase possível ouvir a incredulidade dele quando ele escreve que, ele faz até uma pergunta, cara, pode sair água amarga e água doce do mesmo lugar, da mesma fonte? Não pode. Se nós somos pessoas que têm o Espírito de Deus dentro de nós, a gente não pode agir como se a gente fosse uma pessoa do mundo. E lá em Tiago 3,10, o que a gente pode entender do versículo é que ele fala assim: meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. É quase que um lamento dele. Meus irmãos, nossa, é um tema muito... Dá para a gente falar muita coisa sobre. E o que eu quero trazer para os irmãos é mais uma reflexão. A sua vida, ela reflete essa convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em você? Porque se a gente realmente acredita em tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente ouviu, por que a gente não tem deixado ele agir? Quero chamar o pessoal do louvor para... Já pode vir tocar aí. E eu quero convidá-los a estarem abaixando a cabeça de vocês, que vocês possam estar refletindo neste momento sobre o que foi falado, que vocês possam estar avaliando a vida de vocês, porque não é normal viver da forma como a gente vive, não é normal não acreditar sabendo da grandeza do Espírito de Deus, não é normal ter essa vida que a gente tem. O próprio Jesus falou lá, que a gente viu, tem muito mais para nós, mas por que a gente não estica o braço ali, não tenta alcançar esse algo mais que ele está dizendo que a gente tem? Por quê? Abaixem a cabeça de vocês, vamos estar orando nesse momento. Reflitam sobre isso e questionem a vocês mesmos por que vocês não têm agido conforme o Espírito Santo de Deus nos guiaria para agir. Por que você não tem dado espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida? Reflita sobre isso. Peçam a Deus que o seu Espírito possa estar com vocês, possa estar guiando a vida de vocês verdadeiramente. A gente sabe que Ele tem o melhor para nós. E Ele só vai fazer se a gente der espaço para Ele agir. Ontem o Lucas falou exatamente disso. Deus é um Deus extremamente educado. Ele bate a porta e espera. Porque Ele não faz nada forçando a barra. Ele espera que tenha de nós o desejo de que Ele entre e ceie conosco. Ele bate a porta e espera que a gente traga-o para dentro e dê espaço para Ele se sentir em casa, para que Ele faça o que Ele quiser fazer. Ele não vai fazer nada de maneira forçada. Absolutamente nada. Nada. Se tiver alguém visitando a gente, ou alguém que já esteja aqui, que nunca tenha tido esse contato com o Espírito Santo de Deus, ou que queira levar uma vida diferente, sim, você pode se colocar de pé, a gente vai estar orando por você. E para você que já é aqui da nossa igreja, eu te desafio a mudar e a entregar de verdade a sua vida nas mãos de Deus, o controle da sua vida na mão dele, deixar que o Espírito Santo te guie e
com o mesmo gesto, que você possa ficar de pé, aceitando esse desafio. E a gente vai estar orando junto. Pai de amor, de infinita bondade, eu quero te agradecer por mais este dia que o Senhor nos dá, pela presença de cada um aqui no culto hoje, aqueles que nos acompanham de casa também. Pai, eu te peço que seu Espírito Santo seja com cada uma dessas pessoas, que nós possamos verdadeiramente, Pai, dar espaço para o teu Espírito agir em nossas vidas, para que teu Espírito possa direcionar cada passo que nós vamos dar. E que nós possamos de fato ser guiados por Ti, Pai. Que nós possamos largar esse egoísmo que a gente tem, essa necessidade que o ser humano tem de querer fazer as coisas e poder entregar em Suas mãos, Pai, as nossas vidas, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser em nosso meio. Muito obrigado, Pai, por esses dias de congresso, por esses dias de conferência. Muito obrigado, Pai, porque o Seu Espírito de Deus tem estado aqui, tem estado no nosso meio, tem estado nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui nesses 3 dias, que estará aqui, pelas pessoas que estarão aqui de noite também, que o Senhor vá de encontro a cada realidade, que o Senhor vá de encontro a cada vida, que o Senhor fale a vida de cada pessoa, que o Senhor transforme essas pessoas, que o Senhor traga a transformação de vidas aqui, Pai. Que nossa igreja possa ser apenas um canal de bênçãos, um canal onde essas pessoas possam ouvir da Tua palavra, possam conhecer a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo e o Seu nome
seja sempre exaltado, Pai, e a pessoa do Deus Pai também. Muito obrigado, Pai, por absolutamente tudo que o Senhor tem feito. Te peço por cada uma dessas pessoas que se levantaram, aqueles que te aceitaram pela primeira vez, ou não sei se pela internet teve alguém, ou aqueles que já te conhecem e querem verdadeiramente entregar o controle das suas vidas nas suas mãos, Pai. Ser com cada pessoa, Pai, que antes de elas fazerem qualquer coisa, que elas possam parar e pensar: eu tenho que perguntar ao Espírito Santo primeiro, porque o Senhor é um Deus extremamente relacional. Nós podemos te falar tudo, podemos perguntar tudo para Ti, Pai. Podemos levar qualquer coisa para Ti, Pai. Das nossas alegrias, os nossos anseios, tudo nós podemos levar a Ti. Ser com cada uma dessas pessoas, Pai, que aceitaram esse desafio de realmente viver uma vida sem o controle, assim, dando o controle completamente na Sua mão. Ser com cada pessoa, Pai. Fortaleça cada uma dessas pessoas. Fale ao coração delas diariamente, Senhor. É essa oração que eu te faço neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.